Boa tarde, muito obrigado a todos que estão aqui presentes novamente. A gente está agora na nossa aula 2 de design gráfico, né? Quero ouvir todo mundo dando uma boa tarde aí. Cadê? Quem é que tá aí? Opa! Muito bom. Enquanto o resto da galera vai chegando, eu quero lembrar, né, novamente, que esse projeto é uma parceria do Instituto Ladainha e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, né? Muito obrigado também, Circuit Online, por me receber, por me convidar. E vamos só lembrar, antes de tudo, o que a gente falou na nossa aula de ontem, né? Porque muita gente não pôde assistir ou perdeu. O que a gente falou? Comenta aí no chat. Quais os tópicos foram estudados? Ninguém tá lembrando? Roberto, o que é design gráfico? Esse foi o tópico principal. O mercado do design, o Roberto também lembrou. Software utilizado. Software utilizado a gente só chegou a comentar, né? A gente não chegou a falar mesmo, aprofundar nesse assunto. Inclusive a gente vai falar hoje. Equipamentos, boa, Isaías. Conceito, mercado e equipamentos. Isso aí, área de atuação e criatividade. Boa, Brandão Thiago conseguiu lembrar de todas. Então, foi basicamente isso. A gente viu o que significa o conceito do design, né? A etimologia da palavra. E a gente tirou daí uma conclusão de que o design é uma forma de comunicação, né? Ou seja, o design passa uma ideia, não é só uma coisa meramente estética. Demanda, está incluso no mercado. Boa, gente, obrigado. Então, foi basicamente isso, e no final da aula de ontem eu passei uma atividade para vocês mandarem um compilado de referências de design do nicho que vocês escolherem, né? Então eu recebi aqui, eu já dei uma olhada, a gente fez essa atividade justamente para a gente ver, né, se conseguimos captar mesmo o conceito de design e colocar ali referências de coisas que representam o design, né, de nichos específicos. Muita gente mandou de cinema, de literatura. Eu gostei muito de ver todo mundo participando. Recebi muitas atividades aqui. E agora, para começar nessa aula de hoje, a gente vai dar uma olhada e eu vou fazer comentários, né, em cima de cada atividade que foi passada. Não sei se vai dar tempo de fazer todos, antes da gente iniciar o nosso tópico principal de hoje, mas eu vou tentar ser o mais breve possível em cada uma. E lembrando também que a aula de ontem já está no YouTube, para quem perdeu, né? Hoje a gente vai estudar outro assunto, a gente vai focar aqui agora nos softwares, mas ontem a aula de conceito já está disponível no YouTube. Quem quiser ver lá,
Quando encerrar aqui, pode ir no canal do Circuit Online. Tá. Pode rodar minha tela, por favor? A primeira atividade que eu vou avaliar aqui foi que a Raíca Duarte mandou, da indústria cinematográfica. Eu gostei bastante, eu já cheguei a dar uma olhada nela antes da aula, né? Vi alguns e eu vou começar comentando por esses que eu já vi, mas ainda tem muita coisa para ver. Logo do estúdio. Nesse logo aí do estúdio, né, ela já colocou, então a gente já sabe que é uma logo, mas qual técnica que foi usada aí? Alguém sabe? Para fazer esse logo 3D? Então, esse projeto de logo 3D, ele é um render, né? Opa. Ah. Perdão, quem falou pode falar novamente, que eu estava sem o fone. Boa. Muito provável que tenha sido feito mesmo no After Effects, né? E, igual o nosso amigo falou, é um processo de renderização. A gente comentou ontem sobre equipamento e para esse processo específico é necessário um equipamento bem robusto, né? Que aguente fazer esse processo aí de 3D. Que aí vai aplicar a luz, a sombra da forma em 3 dimensões, então é 3 vezes mais processamento. Vamos seguir agora para o próximo, né? Outdoor. Esse outdoor eu curti muito. Deixa eu ver se dá para dar um zoom. Ele tem um processo aí de imersão, né? Que fizeram na estrutura, tanto no design, e ficou muito bom. Estão de parabéns os designers que desenvolveram isso, né? Os designers de produto, de marketing offline, que fizeram esse trabalho impresso magnífico. Vamos para a capa do filme agora. Aqui na capa do filme, a gente pode ver uma coisa que uma colega nossa comentou na aula de ontem, que é a hierarquia do conteúdo, né, nos pôsteres de filme. E aqui a gente vê que existe uma hierarquia, em cima vem só informações de créditos, né, os atores e tal, um processo aí de diagramação que decidiram ser o melhor para essa capa. Uma foto muito boa, como eu sempre digo, a qualidade da foto vai influenciar demais na qualidade do design. Então, se tem uma foto boa, o trabalho já está muito avançado aí para ser concluído. E aqui é a logo do filme. Uma logo mais ou menos simples, né? Que ele usou um espaçamento na tipografia bem grande. Eu não sei qual tipografia específica é essa, mas é uma tipografia bem comum, lembra Montserrat, Helvética. Vamos para o próximo aqui. Esse aqui, material de divulgação, já vai para o campo de design de produto, né? E design impresso, marketing offline, por aí vai. Aqui a gente pode ver que foram usadas técnicas de imersão também, né? Igual no outdoor, só que no copo, com formato de guarda-chuva, muito legal também. Aqui mais pôsteres. A gente pode ver a semelhança, né, do destaque estar sempre na foto. Nesses 3 aqui que a gente está vendo, a logo ou o título está embaixo, né? Então, realmente, vão existir tendências de hierarquia de informação e por aí vai. Aqui um cartaz de terror, né? A gente pode identificar aqui técnica de sombra, justamente para dar uma sensação de imersão, de tridimensionalidade também, porém não usando o 3D. Né? Colocaram aqui a sombra do personagem em cima do rodapé, né? Dando a impressão de que ele está saindo da tela. Isso é uma técnica muito legal, né? Interessante sempre ter em mente técnicas desse tipo quando for desenvolver um trabalho desse, né? Que vai atingir tantas pessoas, né? Um material de divulgação de filme. E aqui alguns objetos de filmes da Marvel, né? A gente pode ver aqui também técnicas de design. O design vai estar em tudo, né?
Então vamos para o próximo. Só dar uma olhada aqui que o pessoal está falando. Só relembrando, qual o horário do print? 14h45, exatamente agora, professor. Beleza, vamos todo mundo abrir a webcam para a gente registrar, né, a nossa aula, fazer um print da presença. Lembrando que esse processo também vai ser feito ao final da aula. Quem não puder abrir a webcam, não tem problema, mas o ideal é que a maioria abra. Ao seu comando. Só um instante. Pronto? Pronto, professor. Muito obrigado. Obrigado, gente. Vamos seguir agora com a aula. A segunda atividade aqui que eu abri, a pessoa não só nichou o ramo, como também fez toda de uma empresa específica, né? E não tem problema nenhum, quem fez assim está correto também. Capas para destaques editáveis, capa para reels editáveis, perspectiva visual. Né? Uma identidade visual quase completa, né? Aqui, no caso de rede social. Os 3 itens do design são de redes sociais, isso é importante. Você saber esse tipo de serviço, né? Saber que cada serviço vai ser diferente do outro, justamente na hora que você for precificar o seu serviço ou fazer um orçamento, né, para alguém que pedir, deixa a minha rede social bonita. Isso você vai ouvir muito, né, na carreira de designer. A pessoa vai chegar e vai falar isso, mas ela não vai saber, né, que tem que fazer a capa dos reels, a capa dos destaques, né, e toda a perspectiva de visual que combine, né, que case ali os elementos no feed da pessoa. A aluna que enviou foi a Sulamita Esther Silva de Oliveira. Obrigado. A fonte é o Pinterest. Segmento imobiliário. Né? Eu ainda não tinha percebido, mas aqui no caso pode ser um Instagram de uma corretora, né? Pelo que parece, que é sempre a mesma pessoa. E a gente vê aqui diversas técnicas de design, né? Os brilhos, as palavras repetidas com opacidade baixa atrás, né? Muito bom, vamos para a próxima. Esse aqui eu também cheguei a dar uma olhada mais cedo e eu confesso que eu demorei um pouquinho para entender, mas agora eu sei do que se trata. Alguém sabe que serviço é esse aqui, essa composição toda? Fotografia. Fotografia é o nicho, mas a peça é o quê? Panfleto informativo? Pode ser, né? Mas quando eu estava olhando, eu vi que na verdade é um cartão de visita, né? Que tem aqui umas informações, tipo, fale conosco, o número e o e-mail, o número, o site e o Instagram, provavelmente. O título aqui, no caso, é o nome da empresa. Então é isso, o cartão de visita, para quem não sabe, é aquele cartãozinho que vai impresso, né, que as pessoas vão entregando. E
é do nicho de fotografia, a gente pode ver aqui algumas formas geométricas, né? Provavelmente foi feito no Photoshop ou no Canva. E é isso, não tem mais detalhes. Eu gostei que teve algumas pessoas que colocaram, né, a fonte, o nome, né? Muito importante ter a assinatura do nome também. Porque eu não consigo lembrar de quem que foi cada uma que mandou lá no WhatsApp. Aqui no caso, tá bem nítido qual nicho é, né? O nicho da moda. E eu gostei muito bem dessa escolha, né? Eu acho que foi a única pessoa que escolheu o nicho da moda e viu a sua importância, a importância do design nesse nicho, né? Aqui a gente pode ver alguns trabalhos de ilustração, né? Que são esboços, na verdade. Como eu disse ontem, tudo que já foi produzido ou vai ser produzido tem que passar por um processo de design. Isso aqui é o processo de design da moda, né? E aqui a gente vê um caderno de esboços de algum estilista. Ali atrás tem alguns objetos também de ilustração, provavelmente, né? Parece que é de algum jogo online. E aqui um personagem. A criação de um personagem, muito legal. Eu acho muito bonito esse trabalho de ilustração, né? Eu pretendo evoluir mais nessa parte, né? Mas como eu disse ontem também, as áreas de atuação do design são muito amplas, muito vastas, né? Eu pretendo evoluir mais nesse, mas confesso que ainda não é meu forte. Eu tenho alguns trabalhos de ilustração e pode ser que em alguma das aulas eu tenha a oportunidade de mostrar ele para vocês. Vamos para a próxima obra aqui, próxima atividade. Dilcelene Lucas da Silva mandou aqui um trabalho sobre obras literárias, né? No caso, as capas das obras literárias. A gente pode analisar aqui as tipografias, né? No caso, diversas. É interessante olhar essa daqui em específico, que não tem uma fonte tão comum, que ela tem umas serifas bem curvadas, né? Isso serve justamente para dar uma ideia de vintage, uma ideia de uma coisa mais refinada, né? Provavelmente ele pode se tratar nessa obra de uma época assim mais antiga, né? Sei lá, dos senhores de engenho, alguma coisa histórica, né? A gente pode tirar essas conclusões através da capa do livro, né? E já quebrando um paradigma que muita gente fala, né? Para não julgar o livro pela capa, eu como designer tenho que me desculpar porque eu faço muito isso. Quando eu vou escolher algum livro, eu já olho para a capa assim, se chama a minha atenção, né? E tento captar a mensagem, né? Como eu falei hoje no início da aula, o design, ele transmite uma mensagem. Então, com certeza tem um motivo para as pessoas usarem essa fonte específica aqui, alguns traços específicos. Aqui no Alto da Compadecida a gente vê muito isso, né? Que tem um estilo mais de cordel, né? Lá mais do Nordeste, uma coisa assim, que a gente já pode concluir só de ver a capa, né? Não precisa necessariamente ter assistido o filme. Ou lido o livro. Muito bom. São ótimas obras. Obrigado, Dilcene, pela sua contribuição, pela sua participação. Aqui a gente vê uma atividade do mesmo nicho, né, de literatura, e já com as capas mais modernas, já com um design mais trabalhado, né? Por exemplo, essas do Harry Potter são técnicas muito impressionantes de ilustração que eles usaram. Aqui na do George Orwell, né, de 1984, a gente consegue ver uma técnica que pode ser ou de colagem, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom, né, ou de manipulação de imagem no Photoshop mesmo. Muito interessante. Mais ilustração. Basicamente, as técnicas usadas na maioria desse trabalho foi ilustração, né? E muito bom também. Muito belas obras essas daí, literárias. E vamos para a próxima.
Esse aqui não é muito bem um trabalho de design gráfico, né? No caso é de design de sobrancelhas. Mas é interessante a gente analisar mesmo assim. A pessoa que fez esse design nessas sobrancelhas aqui, ela usou técnicas geométricas, matemáticas e, de fato, de design, né? Aqui ela teve que fazer várias retas para chegar no contorno perfeito, né, do rosto daquele cliente. E essa técnica em específico é muito usada na criação de logos dentro do design, né? A gente pode ver aqui na internet, se a gente pesquisar Golden Ratio, ou proporção áurea, ou sequência de Fibonacci, é tudo a mesma coisa. Logos. A gente pode ver que a técnica usada é parecida, tá vendo? Que a pessoa primeiro traça formas, né, retas, círculos, para chegar no design que vai ficar ali dentro. É muito interessante a gente olhar isso, né? A atividade não era exatamente essa, né, o propósito, mas foi de contribuição. Então, muito obrigado a quem mandou. Vamos para o próximo. É interessante a gente estudar bastante esse negócio da proporção áurea ou da sequência de Fibonacci, porque ela encaixa dentro do design basicamente tudo, tanto no design quanto na natureza, né? Na nossa própria vida humana, a gente pode ver que tudo está dentro dessa proporção áurea. E é interessante até lembrar que esses dias eu vi um cara economista, né, que faz trading, abre aqueles gráficos imensos assim, e ele estava conseguindo, né, fazer especulações de ações através da proporção áurea, para você ver, né, como é interessante isso, né? Vamos para o próximo trabalho aqui. Esse nicho aqui também está muito claro para a gente, né, que é de restaurante. Só dar uma passada aqui. Tá. Pelo visto, são todos da mesma empresa, né, da mesma marca. Aqui a gente começa com cardápio, né? Aqui, cardápio, igual eu comentei ontem, é um trabalho de diagramação. Então, é muito interessante você analisar aqui a escolha da tipografia, né? Porque tem que ser uma coisa visível. No caso do cardápio, inúmeras pessoas que visitarem o estabelecimento vão passar o olho ali, vão olhar. Tem que ter o preço também visível, é interessante. E é muito bom quando tem foto da comida também, né? Para você já saber o que você vai pedir. Aqui continua o cardápio. E no final um flyer, né? Ou um card de algum evento, né? No caso, convidaram aqui essa pessoa e também a gente consegue ver uma hierarquia aí de disposição de informação. Aí ali em cima, Nolina convida, no caso deve ser outro restaurante, não sei. Aqui eu só colocaria mais em evidência a data, né? E também tentar enxugar mais o texto. É interessante a gente analisar a quantidade de texto sempre que for criar uma peça. Se tiver muito texto, é muito difícil que prenda a atenção do leitor, né? Mas aqui colocou uma imagem bem grande, não está ruim. Vamos lá, esse aqui é do Samuel Santana. Ele colocou aqui pra gente a identidade visual completa do Subway, né? A gente consegue ver aqui na primeira página, isso aqui é uma apresentação de identidade visual, né? Já é uma coisa muito importante da gente estudar, porque quando a pessoa pede, às vezes, uma logo, ou então, deixa a minha marca bonita, ela está falando isso aqui, você criar uma identidade visual para a pessoa, né? Não é meramente criar uma logo ou um elemento aqui, outro ali, você tem que fazer estudos, né, para justamente captar a essência da empresa, da marca e colocar nessa identidade visual. Aqui no Subway a gente consegue ver muito isso com uma variedade de cores, né, e de comida também, ingredientes, aliás.
justamente para passar a ideia que lá você pode escolher entre várias opções para montar o seu lanche. Gostei. Aqui são algumas aplicações, a gente vê aqui um exemplo de banner, um exemplo de fotografia e um exemplo de material impresso, né? Aqui nos guardanapos, no copo. Muito bom. E aqui já é um trabalho mais de UI, UX, design, que é uma área justamente de experiência, né? Experiência pessoal. E aí vai trampos de web design, aplicativo, né? Desenvolvimento de layouts. E no final, mais arte impressa, né? No caso, letreiros, outdoors. Muito bom. Até agora, alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso que foi mostrado, brevemente? O Ricardo complementou, né, que o π, ou o número de Deus, também, né, são a proporção áurea. No caso, que o Fibonacci colocou numa sequência gráfica. Beleza, vamos seguir. Maria Eduarda de Araújo mandou aqui pra gente o que parece ser um card do Faber-Castell, né? E só de bater o olho aqui, a gente já vê que é um conteúdo voltado mais para um público infantil, né? Mais artístico também, com várias cores e formas. E faz todo sentido, né? Se for levar em consideração a empresa em questão, que é a Faber-Castell, né? Que faz materiais artísticos. Mais um card. São 3 cards aqui da Faber-Castell, né? Que a gente já tirou essas conclusões de cara sobre o design, né? Que vai mais para um público infantil, para um público artístico. O que mais que pode concluir analisando isso aqui? Seria interessante colocar outras marcas de lápis, né? Ou de material artístico para a gente comparar o design, né? De uma marca para outra. Priorizar o RGB aí, né? Muito importante, ó. O Guilherme, ele comentou para o mercado de trabalho qual técnica tem mais saída, qual tem mais demanda no caso, né? Eu estou analisando aqui tecnicamente, mas estou esquecendo de comentar sobre o mercado de trabalho, né? Aqui no caso parecem muito ser cards para social media, né? Para redes sociais. E eu comentei isso na aula de ontem também, que é uma das maiores demandas do mercado hoje em dia, justamente por essa crescente, por essa alta, né, nas redes sociais. Hoje em dia toda empresa tem que estar presente nas redes sociais. O Jailson Vieira falou: professor, produtos alimentícios, como o exemplo do Subway, o que mais contribui, foto ou trabalho de design? Eu diria que os dois. Os dois têm a mesma importância, né? Porque vamos pensar o seguinte: só a foto do produto, pode ser que as pessoas nem se liguem que é um restaurante, ou que está tendo uma promoção, ou qual sabor é aquele, entendeu? Vai ser só uma foto da comida. No caso, tem que ser uma boa foto, né? Para o design ficar bonito. Então, vem uma boa foto, vem um design bem feito, uma diagramação bem feita e pronto. A mensagem está 100% exposta ali no trabalho, né? E o nosso produtor aqui comentou que nessa arte da Faber-Castell eles priorizaram o RGB, né? Muito interessante, que são no design as cores primárias, né? Vamos para o próximo, atividade da Cristiane Rodrigues Nascimento. Nicho de referência, livraria. No caso, são mais trabalhos da mesma livraria, né? E aqui a gente pode ver primeiro a logo e uma sacola com a logo, né?
não teve um trabalho muito assim imersivo nessa sacola, nesse produto impresso, igual a gente viu lá nas primeiras atividades, né, que rolava uma cortagem diferente, um corte diferente, né, para acompanhar com as formas. Mas é isso. É que eu achei interessante que provavelmente nessa logo o A inicial tá com uma fonte diferente do resto da logo. Alguém mais tinha reparado nisso? Vamos seguir. Aqui um banner, né, um cartaz ou banner, promovido pela mesma livraria. Aqui, quando for desenvolver um trabalho desse, de banner, né, impresso ou de cartaz, é muito bom a gente pensar que as pessoas vão estar transitando muito rápido, onde esse cartaz vai estar exposto. Então, a única palavra aqui no caso que ia dar para perceber é educação, né? E isso você tem que levar em consideração quando for pensar na mensagem que você quer passar com esse banner, né? Vamos dar mais uma lida aqui. Saberes para uma nova consciência é vida. Nova livraria. Aqui eu não estou conseguindo ler muito bem por causa da resolução. Mas é isso, parece que é só alguma coisa mesmo de cunho informativo, falando sobre educação, né? Vamos ver mais um. O Anderson Silva mandou pra gente uma atividade bem completa, com várias referências de produtora de cinema / vídeos, né? São logos. Isso aqui é geralmente o que eu faço quando eu vou fazer uma logo para algum cliente, né? O cliente chega e me fala, eu preciso refazer a minha logo, ou então desenvolver uma nova. Eu abro um documento aqui e vou jogando logos, né, de marcas diferentes, mas com o mesmo propósito, com o mesmo produto ou serviço, né, do mesmo nicho. Gostei muito dessas logos, né? Na segunda aqui a gente pode perceber que tem um degradê na claquete. É muito interessante a gente também pensar na utilização de degradê quando for pensar nas artes impressas, né? Geralmente não sai muito legal você imprimir alguma coisa com degradê ou gradiente, né? E para quem não sabe, degradê ou gradiente é justamente esse efeito de sombra aqui, ó, que ele fez usando um azul mais claro e um azul mais escuro. Tá vendo que os dois se conectam, eles não estão simplesmente separados? Isso é um gradiente. Mais uma logo. E por último essa daqui, que a gente vê também a fonte serifada, né? As serifas são essas linhas que ficam no final e no começo da tipografia, né? Ela é usada geralmente para passar uma ideia de luxo, né? De premium, assim, de um produto mais caro, né? De uma produção mais luxuosa. Muito bom. E eu acho que a gente já viu bastante. Eu peço perdão para quem mandou também e eu não cheguei a comentar aqui. É porque realmente foram muitas e eu também agradeço para todo mundo que enviou a atividade. Gostei de ver todo mundo participando. E agora a gente vai para a apresentaçãozinha aqui que eu criei para falar sobre o assunto de hoje na aula, que vão ser os softwares, né? Aula 2, conhecendo os softwares, circuito online, professor Isaac. Na primeira página a gente vê aqui um conceito de software que eu peguei também, né, na internet para ver qual retratava melhor. E o cara colocou software como o seguinte: um software é um serviço computacional utilizado para realizar ações nos sistemas de computadores. Ou seja, um software é todo programa presente nos diversos dispositivos, computadores, celulares, televisores, entre outros. Ou seja, o software é um sistema, né? Então, o Photoshop é um software, o próprio Windows é um software, né?
São tudo sistemas que rodam num hardware, que o hardware é a parte física. Então, hoje a gente vai ver quais são os softwares mais usados pelos designers e qual a diferença entre cada um, por que usar aquele, por que não usar aquele outro. E eu acho que vai ser muito bom. Todo mundo tem muita dúvida sobre isso. Ontem as interações foram muitos nessa pauta, né? E eu já até dei uma explicadinha para quem assistiu a aula ontem. Vamos lá. Aqui embaixo da apresentação tem um quote meu, que é uma frase também de autoria minha. Mais importante que a sofisticação do software é a criatividade do artista, né? Justamente para deixar claro, né? Porque tem muita gente que fala, ah, mas eu uso mais o Canva, eu uso mais o Photoshop, ou então eu não tenho dinheiro para ter o pacote Adobe, né? Se a sua criatividade for equivalente, né, for mais original, tiver mais autenticidade, tanto faz o software que você usa. Sério, vocês se surpreenderiam de ver a quantidade de softwares que tem e a quantidade de profissionais que usam diferentes softwares. Aqui eu vou falar dos mais comuns, né, os mais populares no caso. Quais aplicativos e programas um designer usa? Esse primeiro aqui, todo mundo sabe qual que é? Photoshop, né? Ele está em primeiro justamente porque é o mais famoso. E o segundo, aí já dificulta mais um pouquinho. Alguém sabe qual é? O segundo ícone? Adobe Illustrator, boa. O terceiro é mais para vídeo, hein? After Effects, muito bem. O quarto, qual que é e para que serve? Vocês sabem? Boa, diagramação. Falei do InDesign muito ontem, né? Muita gente teve dúvida, né? E já deu para dar uma palmeada aí sobre o InDesign. Todo mundo já sabe que ele é para diagramação, né? Diagramação é um serviço para revistas, jornais, geralmente coisas mais informativas e que são impressas. O quinto aqui, ele é mais para vídeo, né? Eu coloquei aqui porque tem uma ligação, né? Claro, vídeo e design, e também faz parte do pacote Adobe, que é uma coisa que eu vou falar no geral aqui. Premiere. O sexto ícone é o Adobe Creative Cloud. Quando você adquirir o pacote Adobe, né? Ou for acessar de alguém, todos os programas vão estar inseridos nesse Creative Cloud, que no caso é como se fosse uma holding da Adobe que tem todas essas ferramentas. O sexto aqui, sétimo aliás, também é da Adobe e é mais para mexer com PDF, é o Adobe Acrobat. E por aí vai. Tem o Lightroom é o oitavo aí, que ele é para manipulação de fotos, não manipulação igual ao Photoshop, mas mais um tratamento, né, mexer em cores, luz, contraste e por aí vai. Agora o primeiro da terceira fileira, vocês sabem qual é? Esse é o Adobe Stock, né? Para quem tem o pacote Adobe, ele também é incluso, mas no caso, para computador, ele é mais uma plataforma do que um programa, um aplicativo em si, né? Porque você acessa pelo site e lá é um banco de imagens, você consegue baixar imagens de uso livre para quem, né, adquiriu, vídeos, vetores, né? Vetores é muito importante comentar, que são as imagens que eu comentei ontem, na aula de ontem, que não perdem a resolução quando você vai editar ou imprimir alguma coisa, né? No caso, são manipulados pelo Adobe Illustrator. E depois do Adobe Stock, que é esse ST aqui, tem o Behance.
O Behance eu vou falar muito sobre ele na nossa última aula, que no caso é uma plataforma de portfólio. Lá as pessoas sobem, né, trabalhos que já fez, vê trabalhos de outros designers, né? E é muito importante você ter um Behance atualizado, colocar ali os trabalhos que você acha que foram melhores, porque pode ser que alguém veja e te contrate, ou pode ser que você veja também no dos outros alguma técnica que você queira aprender. É muito importante, é como se fosse um Pinterest de designers e para o meio profissional em si. Lá, inclusive, existem abas no site que são vagas, né, de emprego para designer. Pode ser freelancer ou até também ofertas, né, de trabalho. Tipo, eu faço um trabalho pelo tal valor, entendeu? É muito importante a gente colocar ele aqui também, porque todo designer tem que usar, né? E depois o Pinterest, que eu acredito que todos conheçam também, que é mais para ver referências, né? Lá você coloca um nicho específico e tem uma enxurrada, né, de conteúdo do que você pesquisar. E logo do lado do Pinterest tem o Canva, né? O Canva também é absurdamente popular hoje em dia, né? E quebra um galho muito grande, né, no design, porque ele é muito didático e geralmente você nem precisa assim ter um estudo formal de design gráfico para manipular o Canva ali, para conseguir fazer cards. O Guilherme perguntou se o portfólio pode contar com uma experiência profissional. Bom, é interessante no portfólio ter suas experiências profissionais, mas eu comentei isso na aula de ontem, que você pode fazer trabalhos ali que você fez sem compromisso, né, sem contratos formalizados, só para colocar ali no seu portfólio e mostrar que você sabe fazer aquilo, né? Existem trabalhos, por exemplo, de montagem de portfólio, né? No caso, se você for fazer um portfólio de uma empresa, né? Você é um designer e vai fazer um portfólio lá para a empresa, é uma experiência profissional, né? Inclusive, é uma demanda aí bem presente no mercado, né? Muita empresa quer ter uma apresentaçãozinha assim bonita, com sua identidade visual e constando ali o que ela faz, o que ela já fez e por aí vai. O Canva, todo mundo já sabe também que é como fosse um Photoshop, né? Só que mais didático, com menos ferramentas, né? Um pouquinho mais limitado, porém, como eu disse na aula anterior, a criatividade que é o fator determinante, né? Se você vai fazer um bom trabalho, tanto no Photoshop quanto no Canva. E na última lista aqui, começa pelo CorelDRAW, né? O Corel também é um pacote, igual o Adobe. Tem quem goste mais, né? Mas é menos comum. E ele vem com programas tipo o CorelDRAW, que no caso seria equivalente ao Adobe Illustrator. Tem o Corel Capture, tem o Corel Fonts, né? De tipografias. E por aí vai. Eu não vou explorar muito aqui, até porque no mercado de trabalho é bem incomum, assim, as pessoas, tipo, exigirem conhecimento em Corel, né, na área de design. Mas em gráfica usa muito, né? Tem que ter isso em mente também. E logo do lado do Corel tem o Adobe Procreate, Procreate apenas. É um aplicativo de ilustração, né? No caso eu uso no iPad, não sei se ele tem para computador também. E do lado outro aplicativo de ilustração, porém eu uso no computador, que é o Pen Tool SAI. Tá. Vamos agora falar das funções. Eu já listei aqui nesse próximo slide quais que são os mais utilizados, né? De cara o Photoshop, todo mundo sabe as funções do Photoshop. Eu acredito que hoje não vai dar tempo da gente estar explorando o Photoshop ali aberto e tudo mais, mas com certeza no final dessa explicação aqui a gente vai mexer em alguma coisa, pode ser no Canva, né? E ver o que eu posso estar ensinando para vocês aqui. Né, o Photoshop todo mundo já sabe a função, que é manipulação de imagens, né? Eu comentei ontem que tem gente que faz logo pelo Photoshop, né? Mas por inúmeros fatores, inclusive o que eu comentei hoje também,
da imagem ser em vetor ou em bitmap vai influenciar muito. É importante, né, quando você for entregar um trabalho de identidade visual ou de criação de logo, você entregar o vetor da logo que você desenvolveu, né? Não só um desenho, ou então não só um PNG, um JPEG do Photoshop, mas o vetor que é feito no Illustrator, que é o programa que vem logo abaixo aqui do Photoshop na nossa lista, né? E aí, em terceiro, tem o After Effects, né? O After Effects, ele já é de vídeo, porém, hoje em dia, está muito crescente, muito popular, o Motion Design, que são designs, né? Geralmente feitos no Photoshop e animados no After Effects, né? A gente pode dar uma pesquisada aqui para ver algum exemplo de Motion Design. Deixa eu ver se na apresentação eu deixei algum. Não. O Instagram está deslogado aqui. Vamos ver se no YouTube. Oi, pode falar. Muito bom. Muito válida essa dúvida, né? O Photoshop, no caso, ele é um programa e um aplicativo. Ele é mais comumente usado no computador como um software de computador que você baixa, né? Um programa. Mas ele também tem a versão mobile, né? Que eu uso aqui, todo o pacote Adobe. Tem a versão mobile também, é claro que vai ter umas limitações, não vai ter todas as funções que o de computador tem, mas essas são as duas formas de utilizar. Hoje em dia tem até o Photoshop Portable, né, que algumas pessoas pegaram o código-fonte do programa e conseguiram reproduzir no navegador, no caso no Google Chrome, no Microsoft Edge. E aí você consegue às vezes usar, mas é bem lento, tem suas limitações também, né? O mais comum é que a pessoa baixe o Creative Cloud, né? Adquira o pacote Adobe e lá baixe o Photoshop no seu computador. Voltando para a tela aqui, a gente consegue ver alguns exemplos de design animado, né? De motion design, que é o nome mais comum no mercado. Esses trabalhos incluem animação de logo, né? Às vezes até postagens informativas, né? De promoção e tal. E aí você geralmente constrói primeiro no Photoshop, passa para o After Effects e aí você mexe no movimento, né? Se a imagem vai tremer, flutuar. E no After Effects você consegue manipular a arte depois de ser feita no Photoshop. Ou você já pode criar tudo direto no After, é um pouquinho mais complicado, mas tem quem faça assim. O InDesign aqui, a gente já comentou que ele é de diagramação, né? Enquanto eu falar aqui, eu vou abrir a interface deles para vocês terem uma ideia melhor de como é o programa. Nessa aula a gente não vai chegar a mexer no programa em si, por isso que eu só vou, né, abrir aqui a interface para vocês verem. Essa interface aqui do InDesign lembra muito do Photoshop e do Illustrator, né? Mas como eu disse, geralmente
vai ser feitos mais trabalhos de revista, de jornal, de calendários, né? Mas depois a gente aprofunda nas ferramentas de cada um, né? Eu espero que na próxima aula a gente já esteja fazendo isso. E se hoje der tempo também, igual eu comentei, a gente dá uma olhada nas ferramentas, né, do Canva, né, do que tiver de mais acesso aqui hoje, de mais fácil acesso. Tá, o Adobe Premiere, ele tá aí, mas como eu também comentei, ele é de vídeo, né? Vai ter curso de edição de vídeo? Vai ter curso de edição de vídeo aí, quem se inscreveu em todos vai poder estar aprofundando bastante no Premiere. Eu tenho certeza que vai ser uma das ferramentas, se não a mais abordadas nesse curso, né? Mas como eu falei, tem sua ligação com design, por isso eu deixei aqui na lista, né? Geralmente, quando você pegar uma máquina de um designer gráfico, de um diretor de arte, de um motion design, vão ter todos esses daqui baixados e volta e meia utilizados também. Claro que o Photoshop permanece aí como o mais usado. E aí vem o Canva, né? Alguém não sabe como funciona o Canva, nunca abriu? Me conta aí. A Val disse que tem dificuldade em usar, o Ronald nunca usou. Muito bom. Muito bom. Eu vi lá nas atividades que algumas pessoas mandaram, né, o próprio trabalho, né? E muitos ali dá pra ver que tem técnicas lá mais exploradas no Canvas e tal. Acho que boa parte dos alunos aqui já deve ter feito alguma coisa no Canva. Já usei o mobile, tenho dificuldade, nunca, versão gratuita. Eu adquiri a versão premium do Canva recentemente para ver mesmo assim se valia a pena e tal, né? Eu uso pouco, eu uso mais o Photoshop, mas eu acho que a versão gratuita atende 90%, né? Eu acho que não tem a necessidade de você pagar a assinatura do Canva, não. Claro que tem algumas coisas muito úteis que tem muita gente que ainda não sabe fazer no Photoshop, tipo tirar o fundo da imagem, isso aí a gente vai aprender também. Mudar a resolução, o tamanho, essas coisas precisa do Canva Pro. Mas existem técnicas também que você usa ali para conseguir manipular isso. No gratuito, né? E aqui, após o Canva na nossa lista, tem alguém falando? Oi. Aham. Então, como eu acabei de comentar, existem formas, né, de você conseguir trabalhar com as ferramentas gratuitas do Canva que chegam quase perto ali do resultado que você teria usando o Canva Premium, né? Hoje, no final da nossa aula, a gente vai dar uma analisada aí o que pode ser feito, o que é gratuito, o que não é, né? Muita gente ainda nem conhece, ainda nunca viu. Então, por ser uma ferramenta assim mais limitada, acho que vai ser bem rápido e vai dar tempo da gente fazer isso. Alguém mais quer falar? Oi?
Ah, eu imagino. Teve um lugar que eu morei também que a internet caía bastante com a chuva, mas não se preocupa porque a aula vai estar gravada, ela está sendo gravada e vai ser disponibilizada no YouTube, entendeu? Mas o ideal é que você participe aí ao vivo mesmo e vá comentando. Se ficar alguma coisa aí que caiu a internet e tal, você depois acompanha lá no YouTube. Muita gente de Manaus assistindo. É isso, obrigado. E vamos para o seguinte item, né, que é o Adobe Lightroom. Eu confesso que são muitos programas, né, para a gente lembrar tudo, né, mas geralmente vocês nem vão usar todos, né. Mais de um eu posso garantir, né, que se você for seguir a carreira de design e tal, você vai usar. Mas não vão ser todos. Aqui são os mais famosos e o Adobe Lightroom é um exemplo de um que eu não uso muito, porque não mexo muito com fotografia. Igual a ilustração, é uma coisa também que eu pretendo evoluir mais para complementar o trabalho de design, né? É muito importante que você tenha skills nessas outras áreas, né, para complementar a sua carreira de design, né? Com certeza vai ser outra coisa a oferecer e também que você entende bem, né? Então, no caso de trabalhar com equipe, né, trabalhar com um outro fotógrafo, um diretor criativo, um roteirista, você vai ter noções aí e conseguir ter um resultado muito melhor, né? Depois do Lightroom tem o Procreate, que igual eu comentei, é um aplicativo, né? Eu uso ele no iPad e ele é de ilustração, né? Tem alguém que é ilustrador aqui na aula? Ó, o Ronald gosta de fotografia e usa muito o Lightroom. Quem é fotógrafo também? Fotógrafo e ilustrador. Temos um fotógrafo amador, Luciano. Não consigo usar muito a parte de vídeo do Canva, a Ivanice falou, por isso usa o KineMaster. Esse é um bom ponto também a se analisar do Canva, porque as ferramentas de vídeo são muito limitadas no Canva, né? O ideal é só fazer cards e apresentações de slide e por aí no Canva, né? No caso de vídeo, nem eu consigo, assim, ter um resultado bom usando as ferramentas que o Canva disponibiliza. O Arthur é videomaker e utiliza muito o Illustrator e o Photoshop para edição de imagens e vetores. Fotógrafo profissional e filmmaker, a Raíca Duarte. Muito bom. Muito bom. Então, no caso vocês que são fotógrafos já devem ter uma base do Lightroom. E caso não tenham, eu aconselho muito, né, que se aperfeiçoe nesse software. O tratamento da imagem também é um fator totalmente, né, decisivo na hora de produzir uma peça, né? Tem que ter um tratamento de luz, de saturação, não basta só ajustar o ISO da câmera, né? Muita gente aí que entende de fotografia tem noção disso. Tá, vamos agora para a nossa segunda parte, né? Que foge um pouquinho de softwares, mas ainda são sistemas, né? São plataformas, que no caso são sites. E eu coloquei aqui uma lista só para sites complementares, né? Úteis para os designers, que geralmente eles usam. E o primeiro da lista eu tenho certeza que todo designer já visitou, que é o DaFont. Lá você encontra inúmeras fontes com download gratuito, né, tipografias diferenciadas lá. Não basta trabalhar só com as tipografias que já vêm no sistema do seu computador, né? É muito interessante você ter esse hábito de ir no DaFont e pesquisar. Vamos visitar ele aqui, só para mostrar para vocês mais ou menos como funciona.
No início da minha carreira, né, como designer, quando eu descobri esse site aqui, eu confesso que eu fiquei maravilhado. Aqui você pode baixar qualquer uma dessas tipografias, né, gratuitamente. E melhor do que isso, você pode escrever aqui um texto de exemplo, né? Vamos supor que a gente vai fazer aqui do curso Circuit Online. E você já vê uma pré-definição, o site já seta automático como ficaria a palavra em determinada fonte. E aqui do lado você baixa, clicando nela você consegue ver o alfabeto inteiro com a tipografia. Muita gente que já teve experiência, né, com design, com vídeo, aqui nessa aula já deve conhecer esse site. Da fonte, a URL dele é justamente o nome da fonte.com. Não tem muito mistério. Dafonte.com, também é a logo deles, ó. Né? Quem quiser depois dar uma olhada, é bom já anotar aí, ou favoritar, né, se dá tempo. Mas é basicamente isso, aqui você escolhe o tipo de fonte que você quer baixar. Já deixa o texto aqui para você ver também como é que vai ficar. E tem as categorias, aqui como eu comentei tem a categoria de serifa, né, que já dá uma ideia mais de luxo. Existem estudos, né, sobre cada tipo de tipografia, é um trabalho muito nobre. E um trabalho que facilita muito aí a vida de outros designers, né? Quem desempenha essa função. E vamos para o segundo site aqui. Alguém conhece esse segundo aí? Freepik? O Arlin perguntou se as informações vão ser compartilhadas no grupo de WhatsApp. Vão sim. Inclusive, eu acho que já foi compartilhado lá no grupo a apresentação de slide que eu estou usando aqui para ir acompanhando. Então lá vocês conseguem ver, né? Confirmaram aqui que foi, tá lá no grupo. O nome do arquivo é aula 2 design gráfico. E aí fica mais fácil depois para vocês lembrarem cada site, cada programa. Vamos lá. A Karina já usou o Freepik, né? Conhece. O Arthur também. O Roberto Kitara perguntou se as fontes do Dafonte são free e se não tem direito autoral. Ótima pergunta, né? Vão ter algumas fontes que o uso vai ser livre só para fins não comerciais, né? Não comercializáveis, né? É muito interessante você ter ciência disso quando você for fazer um trabalho importante aí de design, um trabalho impresso ou para alguma corporação, assim, que preza muito, né? Por essas questões burocráticas e fiscais. Por exemplo, a Montserrat você acha lá no Dafonte, mas a Montserrat é uma fonte gratuita, tanto para fins comerciais quanto para fins não comerciais. Você pode estar usando ela, né? E também tem o Google Fontes, hoje em dia, que tem muita fonte lá que todos os usos são livres, mas é claro que vão ter aquelas que você não pode usar para fins comerciais. É interessante a gente pensar isso até em fontes famosas, né? Que já foram logos de filme, né? Cartaz de filme usadas em projetos específicos assim. Geralmente elas têm um direito autoral assim muito pesado assim, então tem que tomar cuidado na hora de usar, né? Porque vai estar tudo registrado e é melhor sempre ter essa precaução. Mas o download é gratuito, né? No Dafonte. Tem outros sites que só para baixar a fonte você já tem que fazer o pagamento antes, né? Às vezes consegue também só baixar a versão demo. No Dafonte ocorre muito também de algumas fontes vir em versão demo, que é a versão de demonstração, ou seja, ela não vem com todos os caracteres, às vezes não vem com os números, né? Então é interessante você se atentar a esses detalhes. Tá, o pessoal já está comentando aqui sobre o Freepik. O Marcos falou que o Freepik tem tudo, vetores, mockups e imagens.
Realmente o FreePic é bem completo nessa questão. Mas, por exemplo, já não tem tipografia. Eu nunca cheguei a ver se tem vídeo, né? Ou trilhas de áudio, né? Um site que vai ter quase tudo, né? Dois, só que são bem caros, é o Envato, né? Eu vou comentar aqui no chat para vocês saberem como escreve. O Envato geralmente vai ter presets muito bonitos, só que também tem que manjar dos softwares para usar os presets do Envato. E o Shutterstock. O Shutterstock, vou mandar também aqui. Ele é bem completo nesse sentido de ter tudo, né? Mas como eu falei, eles têm o preço mais elevado. Eu coloquei aqui os mais acessíveis. O FreePic, porque ele tem alguns conteúdos grátis e alguns pagos. E geralmente você pode baixar 10, né? 10 conteúdos aí na sua conta gratuita por dia. O da fonte você não precisa pagar para baixar. E vamos dar uma olhada no FreePic aqui. Vamos pesquisar aqui o nicho, por exemplo, médico. Isso daqui é uma mão na roda muito grande para qualquer tipo de designer. Esses bancos de imagem, de conteúdo de templates. No caso, quando você tem uma demanda muito urgente, você não vai conseguir fazer nada do zero, você consegue baixar aqui, ó, seleciona aqui PSD, alguns templates que já vêm previamente montados, né, com elementos, tipografia e tal. E quando você abrir eles no Photoshop, você vai mudando, né, a foto, os textos, né, no caso. E também se atentar, né, dependendo do projeto, para não ficar uma coisa muito igual, para muita gente não perceber, né, que tá uma coisa... Como eu comentei, você tem que ser criativo e original. Isso daqui que o site dá é uma base, né? Mas, como eu disse, quebra muito o galho. Aqui em cima, você vê que tem uma coroinha nos conteúdos premium, né? Que no caso você tem que ter uma conta paga, né? Eu não sei ao certo no FreePic se você tem que comprar licença anual ou mensal. Na maioria, eles te dão as duas opções, né? Porque a anual sai mais barato, porque você já paga 12 meses de uma vez. Na maioria dos sites tem isso, né? Inclusive no Canva, é assim que funciona a assinatura. O Marcos comentou do Unsplash. Unsplash também é muito bom para banco de fotos, né? Tem muita coisa gratuita também. E aqui você consegue escolher a categoria, se é vetor, PSD, vetor igual eu te falei, são manipulados no Illustrator e eles não perdem a definição quando imprime ou quando passa para outro software. Quando você começa a manipular, né, no Photoshop um vetor, ele vai perdendo a definição, porque ele se transforma em bitmap automaticamente. E aqui você também escolhe outras coisas, tipo cores, tipo de arquivo, se é vertical, quadrado. Geralmente é bom você especificar aqui, né, no caso do nicho médico, se você quer fazer um card para Instagram, aí você coloca aqui card, que geralmente já vai aparecer os PSDs mais específicos. Aqui no caso não apareceu direito não, né? Mas eu sempre indico, quando for usar esses sites, pesquisar as coisas em inglês, né? Claro que nem todo mundo vai conseguir, mas os resultados vão ser bem mais apurados. Você dá ali uma traduzida rápida e coloca em inglês, que vai dar o resultado mais próximo do que você quer, justamente porque esses sites não são brasileiros e o sistema deles foram criados originalmente em inglês. Vamos ver o que mais tem na nossa lista aqui. O terceiro é o Adobe Stock, que estava lá no início, né? Que eu perguntei, muita gente não soube responder, mas ele é bem desconhecido mesmo, né? É o banco de imagens da Adobe. Eu uso ele, né? Eu particularmente gosto mais do que os outros. Só que ele só tem foto, vetor, vídeo e texto. Ele não vai ter PSD, né, que são arquivos para Photoshop. E as licenças que tem vídeo e áudio são muito caras, né? No caso, a minha é só foto e vetor.
E ele funciona basicamente igual a esses outros sites que a gente viu. Eu não vou conseguir botar ele agora porque tem que ter uma conta da Adobe logada. Mas vamos para o seguinte, que é o Smart Mockups. Alguém sabe o que são mockups? Alguém tem conhecimento de mockups? Muito bem. Aqui, abrindo o site Smart Mockups, a gente já tem uma ideia pelo que o site já apresenta. Nessas peças aqui, nessas fotos, aliás, tem a mesma frase escrita, ó, seu design aqui. O mockup é uma representação gráfica de uma peça que você já criou, mas quer ver como fica, por exemplo, num celular, num quadro, numa caneca, num computador, numa camiseta. E esse site aqui, ele é mágico quanto a isso, né? Você vem aqui e escolhe, por exemplo, um mockup de camiseta. Vamos lá. Aqui abre uma foto da modelo com a camiseta sem nenhum design. Tá aqui o design de exemplo. E aqui você anexa a sua imagem. Pode ser qualquer imagem que você quiser, que você tiver no computador. Vamos botar aqui um trabalho de um aluno. E você vê como é que fica. Dá uma ajustada. Cortar e continuar. É bem didático, né? Não tem mistério nenhum. E isso é muito importante de você ter, assim, na sua munição de técnicas de apresentação. Porque quando você for vender um produto de design, um serviço de design, você vai ter que botar ali no meio da apresentação representações de mockup, né? Porque, claro, antes de ser aprovado um design, ele já não vai estar em camisetas, em outdoors, mas fazendo um mockup previamente, você coloca ali junto com a apresentação e você já vai convencer, ter um poder de convencimento muito maior, né, no seu cliente. Né? Dá para você fazer qualquer coisa ali no Canva, colocar aqui ou no Photoshop. Vamos testar mais um, sem ser de roupa. Aqui na caneca. Vocês podem ver que ele já aplica uma sombra aqui na lateral, ó, que tem na foto da caneca. E é tudo muito rápido. Você anexa a imagem, ela já vai lá, aqui já te dá outros exemplos de como ficaria, ó, com brilho, ó, com interações do ambiente. Então, com certeza, se você quer seguir essa carreira ou se você tem um produto, é muito interessante você ter conhecimento sobre esse site, ter ele nos seus favoritos, né? Alguém tem alguma dúvida sobre esse site? Sites complementares. Vamos para o próximo. Por último, o Pinterest. Eu resisti por muito tempo, eu confesso, a começar a usar o Pinterest, porque ele é um esquema já mais de rede social, né? Quando você tem sua conta ali, você tem que alimentar, criar sua lista de conteúdos, né? E tem notificações e tal, e eu demorei mais um pouco para me adaptar. Mas o Pinterest, sem dúvida, hoje em dia é uma das ferramentas, se não a mais usada, para pesquisar referências, né? Eu vi aqui na atividade de vocês que muita gente usou o Pinterest para pesquisar referências e lá é como se fosse infinita as referências, né? Você coloca algum tópico lá, algum assunto
E ele vai te dar uma lista enorme. Vamos ver se dá para acessar aqui sem nenhuma conta logada. No caso tem que entrar por ser um esquema de rede social, igual eu falei, né? Então, ó, quem tiver com a apresentação aí, quem recebeu a apresentação pelo WhatsApp, depois vocês criam conta nesses aplicativos todos. Claro que quando você vai usar eles já tendo uma conta, vão ter algumas opções, algumas ferramentas a mais do que você só usar como convidado. Então, quem está se interessando pelo assunto, quer seguir carreira no design, quer evoluir no design, já fica aí a dica, né? E lembrando também que a gente vai sim mexer em cada software, né? Não vai ser nessa aula. Nessa aula a gente vai mexer em algum, eu estou vendo aqui se a gente faz alguma coisinha no Canva e tal, mas o Photoshop, o Illustrator, como são mais extensos, eu separei uma aula só para a gente dissecar o Photoshop, né? E criar uma peça do zero nele, né? Explicando cada atalho, cada tecla, né? Que eu vou teclando ali para chegar no resultado que eu geralmente costumo entregar para os meus clientes, né? Quem acompanhou lá o meu Instagram, seguiu lá o Instagram da minha marca também, da minha empresa, já viu lá alguns trabalhos, né? Depois eu posso mostrar para vocês também. Aliás, vou mostrar na última aula como eu fiz o meu portfólio, né? Como eu fiz o meu portfólio de maneira que eu consegui trabalhar com várias empresas de vários nichos diferentes. E formas também de fazer portfólio, porque não é só uma, né? E dar algumas dicas quando vocês forem montar o de vocês. Essa atividade de ontem também foi mais ou menos um processo, né, de criação de portfólio, mas vocês só colocaram referências, mas tem quem deixa o portfólio somente assim, num PDF com um compilado de obras, né? Geralmente fotografia e tal, mas claro que vão ter algumas coisinhas ali que vão dar total diferença quando um cliente, um lead, né? Alguém que você está querendo prospectar ali um serviço, um contrato, vão perceber e vai ser analisado, né? É tudo muito minucioso. Agora a gente vai falar sobre os aplicativos, né? Em primeiro, tem um aplicativo que eu particularmente gosto muito de ter no meu celular. Ele quebra um galho direto, né? O Canva a gente já falou, por isso que eu não coloquei aqui, mas o Canva também tem aplicativo. E a mesma funcionalidade do computador, tá? E o PixArt, que eu coloquei como primeiro aqui, ele vai ser basicamente um Photoshop mobile, né? E eu gosto dele pelos motivos de variação de ferramentas, a resolução, quando você salva um trabalho no PixArt, ela não cai muito, porque geralmente trabalhos quando você vai mexer no celular ou em dispositivos móveis, cai um pouco a resolução, eles fazem automaticamente uma compressão do arquivo. Né? Mas no PixArt eu achei bem positivo quanto a isso, né? Vamos abrir aqui para dar um exemplo, né, do layout dele. Uma obra de um aluno aqui que mandaram mais cedo da atividade, ou mesmo só para mostrar. Eu gostei também que vocês estão mostrando lá o que vocês estão conseguindo fazer no Photoshop, no Canva, lá no grupo, né? Mas lembrando que a entrega das atividades, o ideal é que seja só até o meio-dia, para não ficar um congestionamento de mensagem lá. Geralmente a gente manda links, informações úteis, os próprios slides das aulas, né, vão ser disponibilizados lá no grupo. Então a gente tem que se atentar a isso, né? Falar também só o necessário no grupo. Tá. Quando você abrir o PixArt, que é esse primeiro aplicativo da lista, ele vai te dar uma interface assim, ó. Uma lista com basicamente as fotos que você tem no seu dispositivo. E aí você escolhe um aqui, você clica em cima de um aqui, ele já te dá a interface das ferramentas. Aqui embaixo você vai conseguir mexer com tipografia, colocar texto em cima, distorcer a imagem, colocar filtros.
É basicamente, igual eu falei, um Photoshop, né, para dispositivos móveis. E é só isso mesmo, vai por aí. Ele já não é tão bom quanto o Visco, o Lightroom para celular, para manipular assim luz, saturação e tal. Eu gosto do PixArt porque lá você coloca texto, formas e tal. O nome é PixArt, tá aí no chat, o pessoal tá falando, também tem na apresentação de slide, e a apresentação vai ser disponibilizada, já foi, aliás, lá no grupo. O segundo aplicativo que eu coloquei é o pacote Adobe Mobile. Na verdade é um pacote, né? São vários aplicativos que eu já introduzi aqui vocês sobre a função de cada um, mas para dispositivos móveis, né? Vale a pena ver lá, quem trabalha só com iPad ou só com celular ou só com tablet, né? Tem que ir atrás de usar o Adobe Mobile para ver se atende melhor ou não atende melhor. E é interessante porque no Photoshop e no Premiere especificamente, que são os mais usados, né, o Photoshop para design e o Premiere para vídeo, eles foram muito bem adaptados para celular, né, para tablet. E, né, quem tiver esses dispositivos pode dar uma olhada lá depois. Em terceiro vem o CapCut, que é mais para vídeo, né, mas eu coloquei aqui porque ele também quebra um galho enorme. Ele é como se fosse um Canva para vídeo, né? O que ele vai te dar? Ele vai te dar as ferramentas mais básicas, assim, mais didáticas, para você conseguir editar um vídeo ali só usando o seu celular. E é basicamente isso, né? Um aplicativo muito usado. E por 4, e eu acho que muito importante também, são as redes sociais. Quando você vai seguir a carreira de design, é muito importante você estar imerso, você usar bastante as redes sociais, né? O Instagram, o Twitter, o Facebook. Porque igual todo mundo está perguntando, né, do mercado, no mercado a demanda maior disparada vai ser de redes sociais. Então é importante que você se familiarize com essas redes, com esses aplicativos, né? Para você saber o que você está entregando, o que você está produzindo. E também mostrar o seu trabalho, né? As redes sociais hoje em dia viram uma forma também de vitrine, de portfólio, né? Às vezes tem profissionais que nem usam mais aquele portfólio conteúdo por conteúdo ali, usa mais a rede social, uma rede social específica para trabalhos, para obras, né? Muitos fotógrafos, ilustradores, né? No design, que já envolve outras coisas, tipo coisa impressa e tal, é mais comum usar o Behance, apresentações de slide, mas as redes sociais são ferramentas incríveis aí para a carreira de vocês, vocês têm que se familiarizar com elas, né? Usar muito. Eu sei que tem muita gente que não gosta de postar muito, se expor, mas vocês têm que explorar essas ferramentas das redes sociais para justamente quando vocês forem aplicar, né, na carreira de vocês de design, vocês já estarem afiados nesse sentido. Tá, antes de concluir aqui essa apresentação de slide, eu quero que vocês me falem as dúvidas de vocês sobre os aplicativos. A Beatriz complementou, não tem aí, mas um aplicativo que eu gosto muito de usar é o Ibis Paint X, que é mais para ilustração. Muito bom. O Elvis usa o PixArt Premium. O Brandão Thiago perguntou, professor, falando de redes sociais, você sabe de algum gerenciador de redes sociais além do MLabs? Muito bom, né? É uma coisa aí que quem vai trabalhar com social media tem que saber, né? Gerenciamento de redes, alimentação de redes sociais, tem que saber sobre isso. O MLabs, eu acredito que a plataforma desconectada assim do Meta, mais usada seja ele sim, o MLabs. Porém, hoje em dia, o próprio Meta, ou Meta, eu não sei como é que fala direito, do Facebook,
já faz um gerenciamento muito bom, agendamento de postagens e tudo. Tá bem completo e como essas empresas geralmente dão um jeito de ser um monopólio, é muito importante que vocês façam tudo dentro delas, né? É importante lembrar disso na hora de produzir conteúdo, por exemplo, para Reels. Quando você edita o Reels pelo próprio Instagram, o Instagram vai entregar muito mais para mais diversas pessoas, vai para explorar, vai ter mais visualização, justamente porque você usou a própria plataforma para editar. No TikTok é a mesma coisa, se você editou o vídeo direto no TikTok, vai ter muito mais engajamento, né? E aí, por aí vai. Não sei se está comprovado ainda, né? Se rola isso nesses aplicativos de gerenciar redes sociais. Mas hoje em dia, nos meus clientes, que eu faço, né, gerenciamento de redes, eu uso o próprio Meta, que você gerencia lá, Facebook e Instagram, que são os principais, né? A Tatiane perguntou se a qualidade do vídeo do Reels é melhor quando edita no Instagram. É sim. Né? Tudo que você for fazer direto no aplicativo, sem ser anexando, vai ser de qualidade maior, engajamento maior. O pessoal está comentando aqui do Erase Background. Muito bom, né? Um site de tirar o background, tirar o fundo de fotos, né? Tem esse Erase, tem o Remove BG também, que é muito usado, né? Tem o próprio Canva, né? Um dos motivos principais de eu ter contratado o Canva Premium foi só para agilizar esse processo de tirar o fundo, porque eu gostei do resultado lá. E aí tiro o fundo lá e faço o resto da manipulação no Photoshop. Muitos designers hoje em dia, tipo, designers produtores de conteúdo e tal, que ensinam, eles gostam de trabalhar com os dois programas abertos ali, o Canva e o Photoshop, justamente para se familiarizar mais, ensinar mais e ter um leque maior assim, de possibilidades. Tá. É bom eu mostrar também como é que funciona esses sites de remover o background. Muito bem lembrado aí, todos vocês que comentaram. E para quem está assistindo, anota aí Remove BG ou Erase Background. Quando você pesquisa no Google ou no Bing, você vai no primeiro link aqui. Remova fundos de imagem, 100% automático e de graça. Claro que vão ter funções que você precisa pagar, por exemplo, para baixar a imagem em HD. Mas aqui você consegue fazer tranquilo. Atende super bem a versão grátis. Tá vendo que tirou? Quando a imagem fica com esses quadradinhos assim, cinza e branco atrás, é porque elas vão conseguir ser utilizadas como se estivessem flutuando, né, com fundo transparente. Você coloca eles por cima de qualquer superfície e vai mostrar o que está atrás, né? Você vai conseguir trabalhar no esquema de camadas, que é assim que funciona o Photoshop, né? O Canva também tem as camadas. E até mesmo no Story, para você colocar uma logo, né, igual às vezes vai lá a logo do Circuit Online, a logo de alguma empresa, você tem que ter a imagem sem fundo, que ela vai ser obrigatoriamente em PNG, para poder estar colocando aí, ou PDF também às vezes. E esse site faz isso super bem, né? Vamos pegar uma foto de alguém para a gente testar melhor? Tá vendo que tem um fundo cinza aqui nessa foto? E a gente, por exemplo, vai precisar trabalhar com ela sem fundo, a gente vem aqui, faz o upload. Eu estou fazendo rápido, mas é porque é muito didático mesmo. Os botões grandões aqui, ó, já são autoexplicativos. Você clica em faça o upload, clica na foto, é que ele já me deu a foto sem fundo, ó. Aí você baixa. Para baixar em HD, como eu falei, vocês vão ter que consumir um crédito, né? Eu acho que os usuários grátis só tem um crédito por dia, mas tem como fazer a sua conta aí, se for um trabalho corriqueiro aí, no serviço que você faz, vale a pena você assinar esse tipo de site.
E pronto, a gente tem a imagem agora sem fundo. Mais um site muito útil, né? Para vocês favoritarem, se inscreverem e deixarem aí nas suas ferramentas, né? Porque cada aplicativo, cada site desse aqui vai ser uma ferramenta. E quando você estiver começando, né, a fazer as peças que a gente vai fazer já já, a gente vai fazer na próxima aula, na quarta aula a gente vai ser só aula prática mesmo. E vocês vão ver que vão aparecendo esses problemas no meio do caminho do desenvolvimento de um trabalho de design. E eu já quero dar o caminho, né, para vocês seguirem, justamente antes de aparecerem, para quando vocês lembrarem, vocês já estarem aptos a resolver esse problema, né? Terem as soluções. Ficou alguma dúvida, né? Ou tem algum site que eu esqueci de mencionar? O Magno Serra perguntou se esse site vetoriza as imagens. Então, o processo de vetorização você vai fazer no Illustrator ou no Corel, né? Não tem como... Aliás, eu ainda não fiz, né, esse processo em sites, né? Mas, quando eu for abrir o Illustrator aqui, nas próximas aulas, eu vou mostrar como você vetoriza uma imagem, que é muito importante, né? Eu acho que é o tópico mais importante quando se fala de Illustrator, porque tem como você trabalhar com as imagens bitmap dentro do Illustrator, mas o ideal é que lá dentro você mexa só com vetor. Vamos fazer agora o nosso segundo print de presença aqui. Quem puder abrir a webcam, abrir por favor, que já já eu respondo as outras perguntas que eu estou vendo que vocês mandaram aqui. Voltamos, gente. Obrigado aí quem ligou a webcam. Obrigado quem está participando, né? Quem está até agora aqui. E eu quero comentar de novo que é muito importante que vocês vejam essas aulas até sexta-feira, né? Só 2 horinhas por dia aí, né? A gente ter essa troca de conhecimento, com certeza tem muita gente aprendendo bastante. E eu também estou aprendendo, né? Com os comentários de vocês, por isso que eu peço, né? Também participem comentando aqui, né? E a Val tá pedindo aqui para falar. Pode falar. Para fazer essa mudança de fundo, geralmente com vídeo, é utilizada uma técnica que se chama Chroma Key. Eu vou colocar aqui, que vocês já devem ter visto alguma foto, né, de estúdio, de vídeo, de cinema, que tem uma parede com fundo verde. E o verde é a cor que tem um contraste melhor para você fazer essa alteração de fundo, né? Porque quando você vai jogar ali no programa de adulteração, de imagem, de vídeo,
você coloca ali para identificar o verde e automaticamente você vai poder colocar outras coisas no fundo, né? No lugar dessa cor verde, né? Mas, como eu disse, né? Vai ter o curso de edição de vídeo aqui também. Quem se inscreveu vai poder imergir aí nessas técnicas de vídeo. Com certeza eles vão comentar sobre Chroma Key, mas ótima dúvida. Alguém tinha perguntado aqui qual a diferença de baixar em HD lá no Remove BG. Então, HD, né, como a palavra diz, autoexplicativo, significa High Definition, ou seja, definição alta. Então, quando você vai imprimir algum trabalho, é ideal que esteja com a resolução, a definição o mais alto possível. Ou então colocar, sei lá, numa tela muito grande, para não ficar aquele negócio pixelado e tal. Portanto, né, no Remove BG, ou em qualquer ferramenta que você use para tirar o fundo, é bom que você tenha a imagem sem fundo e em HD, em resolução alta, para você compor a peça da melhor forma. Deixa eu ver o que mais perguntaram aqui. Valeu, Felipe, pela participação aí. O Elvis mandou aí uma ferramenta, Relay Dat, de design rápido, né, que eu não comentei, confesso que ainda não utilizei, não conheço, mas é isso aí, vão interagindo. O Guilherme comentou: professor, sou desenvolvedor e queria saber se possui uma outra ferramenta de web design além do Figma, que agora foi comprado pela Adobe. Então, na Adobe tem várias ferramentas, né, no pacote Adobe de web design, justamente para desenvolvedor, né? Eu não uso muito, não sou muito de desenvolver sites, né? Tenho uma afinidade com o WordPress, com o Wix, mas nessas ferramentas mais de UI, UX, eu pretendo me especializar mais daqui para frente, porque inclusive tem uma crescente do mercado, né, nisso. Com o mercado digital de venda de cursos, de produtos virtuais, de infoprodutos, está crescendo muito a demanda de web design, de criação de sites. Geralmente são landing pages e para quem já gosta mais disso, é bom dar uma pesquisada, né? Eu não separei nenhum material mais aprofundado nisso, mas é interessante pesquisar, né? Criação de landing pages. Eu pretendo postar alguns conteúdos desses nas minhas redes sociais, né? Quando eu já estiver mais familiarizado. Mas é isso. Obrigado pela participação, Guilherme. Vamos lá, a gente ainda tem 10 minutos para tirar as dúvidas. Se alguém quer que eu repita o processo de utilização de algum site ou mostre aqui algum aplicativo, pode falar. A gente tem esses 10 minutos aí para concluir a aula e a apresentação já foi. Luciano, o nome é Smart Mockups. Deixa eu colocar aqui o nome. É esse quarto site. A apresentação vai estar lá no grupo do WhatsApp. Se esquecer do nome, pode ir lá que vai estar lá. O Felipe pediu pra gente mostrar aqui o resto dos trabalhos que não deu tempo, né, de mostrar. Vamos lá.
Eu mostrei todos que eu já havia baixado, mas ainda tem alguns aqui, né? Esse aqui eu acredito que foi confecção de algum aluno, né, que mandaram lá no grupo, que é um flyer para a igreja. Não consegui identificar aqui qual ferramenta ele usou para essa construção. Vamos lá. O Brandão Thiago ressaltou que no FreePic, que foi o segundo site que a gente comentou, também tem mockups disponíveis. Né? No caso do FreePic, você vai baixar os mockups e aplicar dentro do software, no caso o Photoshop ou o Illustrator, né? O Smart Mockup, eu gostei de mostrar ele aqui porque ele não precisa, né, ter baixado os softwares. Vocês que ainda não aprenderam como baixar, configurar os softwares, já conseguem lá no Smart Mockups e colocar. Mas muito bem lembrado, Brandão Thiago, no FreePic também tem mockups, no caso aplicáveis pelos softwares. Vamos ver a atividade agora de quem? No caso aqui, o autor não colocou a assinatura, mas é novamente um compilado de referências do nicho de filmes, né? Vamos ver o que foi escrito. Esse filme foi selecionado para o exercício de design gráfico porque contém histórias inspiradoras de bons valores, ideias e sentimentos. Eu gostei que nessa atividade aqui a pessoa criou toda uma apresentação com identidade visual. Muito bom, né? Eu nem tinha demandado isso, mas com certeza ficou muito mais bem apresentado, né? A pessoa se deu o trabalho de fazer uma apresentação estilizada. Muito bem, quem fez isso aí. Obra-prima que recebeu 8º Oscar, não sei. Vamos lá, aqui tem um trabalho, pelo que parece bem antigo, né, para a capa desse filme aqui, que ganhou essa premiação de Oscar de melhor fotografia. A gente consegue ver aqui algumas técnicas. O design está bem simples, né? No caso, a composição dos elementos. Então vamos para o próximo. Aqui a gente vê uma fonte de estilo livre, né? Que parece que são manchas de tinta, né? É muito bom a gente saber explorar o uso das fontes, né? Para conseguir resultados parecidos com esse. Para não ficar só no básico, geralmente, né? Eu confesso que eu gosto muito de usar Montserrat, mas é porque eu faço muita arte informativa, então eu uso mais umas fontes básicas, mas eu quero me aprofundar mais nessa questão de tipografia, né? Acho que influencia demais, principalmente porque agora a área que eu estou gostando mais de trabalhar é a identidade visual, né? Então, na tipografia, igual na logo e em outros elementos, você tem que passar uma mensagem, um estilo, transmitir uma emoção ali, né? Agir no subconsciente da pessoa que está vendo. E aqui do lado tem a capa, né? De outro filme, com fontes serifadas, né? A gente vê que tem tudo a ver com o estilo aqui de cavaleiro, né? E vamos pro próximo. Em um simples vetor. Aqui parece que são 3 aplicações, né? Eu acho que feitas pelo próprio aluno. Em um vetor de um macaco, que ele conseguiu fazer várias aplicações aqui com cores, com contorno, né? Aqui com preenchimento e contorno, aqui só o preenchimento e aqui só o contorno. Quando a gente for usar o Illustrator, a gente vai aprender, né? Como fazer para ter esses resultados aqui.
o que vale é a imaginação, Felipe Augusto. Existem infinitas possibilidades, muito bem. Cara, achei muito legal. Foi você que desenhou esse macaco aqui? A gente já fez o segundo print? Já fizemos. Tá. Vamos pro próximo. O Felipe tá falando, professor. Opa. Pode repetir, Felipe? Aham. Muito legal. Muito bem. Muito bem. No caso, a atividade seria para colocar referências assim diferentes da mesma área, né? Por exemplo, você usou a área de ilustração e tal, era legal colocar outros vetores, né? E as aplicações que você fez em outros também. Mas muito obrigado pela participação, eu gostei muito do conceito e tudo que você colocou, que um vetor tem várias possibilidades, foi muito bom. Amanda dos Santos mandou aqui 4, né? Parece que stories de uma marca de energia solar, né? Aqui no caso são 4 aplicações iguais, do mesmo nicho. Deixa eu ver se ela colocou outra. Tá. Aqui no caso já é outro nicho, né? Já é o nicho de pets. E são postagens de social media também, no caso aqui para feed, né, que a gente pode ver pelo formato quadrado, e aqui para story. Vamos seguir. A gente está quase no final, gente. Eu acho que não vai dar para ver todas, hein? Logomarca criada por mim no projeto nomeado na mesma no qual sou realizador. Muito bom. Revista Cultural. Parabéns aí quem desenvolveu essa logo, quem tem esse projeto. Referências de design João Carlos Moura. Né, aqui no caso parece que é um livro, uma capa de filme. É interessante olhar esse design aqui, que a gente consegue perceber influências de técnicas de pintura. Né? Aqui atrás dessa primeira camada de texto tem outra camada, e foi uma técnica que começou muito antes do Photoshop e tal, que as pessoas faziam em mão livre mesmo, com pincel e tinta. Né? A gente está chegando agora no final e peço perdão para quem não teve o trabalho avaliado aqui e comentado, mas realmente foram muitos, e muito obrigado por todas essas contribuições, né? Vocês que deixam a aula mais dinâmica, a aula mais legal de ser assistida mesmo, né? E eu quero lembrar novamente que esse projeto é uma parceria do Instituto Ladainha e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, né? É uma grande oportunidade para mim. Muito obrigado a todo mundo que ficou até o final. Não fiquem ansiosos, a gente vai fazer arte, muita arte aqui no Photoshop, né? A gente vai explorar as ferramentas, né? Como usar cada uma. E sábado aí já vai estar todo mundo capaz de prestar um serviço de design gráfico, né? Muito obrigado. Fechou.